sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Bianca Nicole. Eu sou a Mara Silva. E você está no canal Mãe e Filha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um momento, uma situação muito triste e constrangedora que nós passamos com o Matheus, onde foi que um guarda municipal agrediu o Matheus na rua. É bom lembrar que essa situação não é recente, aconteceu quando o Matheus tinha 10 anos. Nós somos natural de Joinville, né, Santa Catarina, mas na época nós não morávamos em Joinville, morávamos em outra cidade de Santa Catarina e uma cidade super pequenininha. Sabe aquela cidade onde todo mundo conhece todo mundo? É mais ou menos assim. A igreja, eu ia falar. A cidade era pequena e o meu pai, nós fomos morar lá por conta do trabalho do meu pai. Meu pai era gerente de loja na época. E ele era gerente de uma das maiores lojas que tinha na cidade. E a loja ficava bem no centro. Sabe uma loja que tem de tudo? Essa daí, tá bom? Então ele trabalhava nessa loja e todo mundo da cidade frequentava essa loja. Porque, de fato, era uma loja que tinha um preço legal e, variedade de coisas. E era a única loja dessa rede, no caso, na cidade, né? E então, por esse motivo, meu pai conhecia muitas pessoas. Muitas pessoas conheciam meu pai. Né? Então a galera da loja ia comprar. E daí vocês vão entender por que eu estou falando isso no decorrer do rolo todo, gente. Nesse período, o Matheus ia pra Pai todos os dias, na parte da manhã. E o ônibus levava ele. Só que pra pegar o ônibus, a minha mãe precisava andar o quê? Uns 3 minutos? Não. Nem isso, né? Só que na época o ônibus não estava pegando ele ainda. Era na época que eu levava ele até na Pai. Então eu levava meia hora pra ir e meia hora pra voltar. Porque a Pai era caminhando, né? Tudo naquela cidade era no centro, gente. Como a cidade pequena, era tudo no centro. Por quê? Pra você chegar no centro, tu descia um morro e tava no centro. Era basicamente isso, explicado. Nós, pelo menos, era assim, né? A gente morava, a gente descia o morro da nossa... Não, mas tem bairrozinhos mais distantes, longes, mais afastados. Mas, basicamente, a cidade inteira funcionava no centro. Tipo, farmácia, centro. Mercado, centro. Loja, centro. Tudo era no centro. Tudo se movia no centro. Então, a minha mãe andava até a Pai com o Matheus e depois ia buscar o Matheus na Pai. E perto da nossa casa, na descida do morro, tinha um hospital regional da cidade. E ali era um ponto onde ficava guarda municipal. Sempre tinha guarda municipal ali. Então, provavelmente, aquele guarda municipal já tinha visto a minha mãe passar por ali. Não sei se todos os dias era ele, mas... Também nunca prestei atenção. Não prestamos atenção, mas provavelmente ele já tivesse ficado ali naquele lugar. Provavelmente já deve ter visto, como a cidade era pequena também. É mais fácil tu ter noção de, eu já vi essa pessoa antes, né? É mais fácil isso acontecer. E quando, nesse dia que ele agrediu o Matheus, a mãe foi na Pai buscar. Eu tinha 12 anos, então eu tava em casa me ajeitando pra ir pro colégio. Eu lembro que foi tão traumática a situação, que a mãe passou tão mal, eu passei tão mal quando eu soube que eu nem fui pro colégio naquele dia, gente. Pra vocês terem uma noção. Então a mãe foi buscar ele na Pai e a mãe tava grávida do João, não tava? Tava grávida do João, que foi o que deixou tudo mais tenso ainda, né? Porque eu tava assim no final da minha gestação, porque quando eu mudei para essa cidade, eu já tava de 6 meses. Então foi assim bem no final já da minha gestação. E eu tava vindo com ele e de repente ele simplesmente largou da minha mão, porque o Matheus, ele tem muito isso. Ele é atraído por algo, sabe? Ou por uma pessoa, ou por um objeto, uma cor, né, que a pessoa esteja vestindo, algo que ele veja. Se aquilo... Provavelmente foi a farda. Eu acredito que naquela época ele tinha muito isso. Com farda, com uniforme, ele tinha muito essa... Até hoje o Matheus fala de uniforme. Ele gosta. Então, eu acredito que foi isso, porque ele viu eles ali, 2 guardas municipais, né, uniformizados e tal. Então, chamou a atenção dele. Eu não prestei atenção na hora. É uma subida, gente. Pensa uma mulher grávida, né? Numa subida. E é uma subidinha bem pesadinha.
Então eu tava cansada já, devia estar ofegante, né? E eu tava vindo de mão dada com ele. De repente ele largou da minha mão, soltou-se da minha mão e correu. Que eu olhei e ele tava indo já em direção aos 2 guardas. Foi tipo, chamou a atenção dele e ele foi. Quando ele chegou, ele abraçou o guarda municipal e o guarda ficou assim, né? Tipo, não abraçou ele de volta. E até então eu entendo, ele não conhecia o Matheus, não sabia quem era. Uma criança de 10 anos, né, vinha abraçar. Mas eu, pelo menos eu penso assim, né? Se eu vejo uma criança daquele tamanho, o Matheus, sempre teve dificuldade no andar, sempre andou na ponta do pé, com os pezinhos pra dentro. Eu acho que tem uma noção assim, tipo, tem alguma coisa aí até diferente. Porque uma criança típica, com 10 anos de idade, já não ia sai correndo abraçar um estranho na rua. Então o Matheus abraçou ele e ele ficou assim, né? E outra, né? Ele estava com o uniforme da PAI, ele estava com a camiseta da PAI. Tem mais então essa. Tem mais essa também, né? Não tinha como ele dizer assim, ai, não sabia, né? Enfim, mas ele falou que não sabia, né? Mas tudo bem. O Matheus abraçou ele ficou tipo assim, né? Não abraçou o Matheus, mas também não fez nada. E a minha mãe já foi, né? Tipo, não, filho, vem e tal, tentando convencer ele. E você sabe como é uma criança autista. E eu já tava tensa, gente. Eu já tava tensa, porque eu sei que o Matheus, ele sente quando ele não é aceito. Aceito. O Matheus sente muito. Por exemplo, assim, ele não correspondeu ao abraço dele. Eu sabia que ali tinha um problema. Que ali ia ser um problema. Então, o que eu fiz? Eu já entendi que não ia dar certo. Então, eu fui tentar tirar já para conter ele, né? Porque eu sabia que ele não gosta. O Matheus, se ele abraçar alguém e não ser correspondido, ele vai ter uma crisezinha ali. Não ele é não vai nem por não ser correspondido, mas ele sente quando a pessoa tá com medo, com nojo. Porque tem gente que tem nojo, tá? Já passei por situações de estar com o Matheus na rua e as pessoas atravessarem a rua para não passar pela gente. Então, infelizmente, isso existe. A gente tenta contornar essa situação e, né, acreditar que não, mas existe, infelizmente. Existe sim, porque uma pessoa até me falou, tá, com todas as letras, que ela realmente, ela disse que não sabia por quê, mas ela usou essas palavras, não, com ele assim, não, porque ele é bonito, ele é perfeito, não parece que ele tem problema mental. Então, pessoas com problemas físicos para ela levantamento. Então, assim, ela disse que quando viu uma pessoa deficiente ou com problema mental, deficiência mental, ela achava assim que parece que a pessoa não é limpa, não é cuidada. Olha isso. Enfim. Aí o Matheus sente muito isso, sabe? Então, na hora que a mãe puxou ele, tipo, filho, vem, vamos, tentou convencer ele. A reação do Matheus foi cuspir no guarda municipal. Gente, o Matheus já cuspiu em mim. Eu sei o quanto isso é nojento, tá? Na hora a gente fica com uma raiva, que assim, ó, gente, meu Deus, mas não sai batendo nos outros. Deixa eu explicar uma coisa a respeito desse, talvez a Bia não lembre, porque ela era bem pequena. Mas esse cuspir foi desencadeado por um gatilho. Foi um dia que tem uma pessoa estranha na minha casa, estranha pro Matheus, né? Era conhecido nosso, mas era estranho pro Matheus. E tava ele e o meu esposo na sala, né, conversando, uma visita bem formal, que ele não tinha o hábito de frequentar a nossa casa, como eu disse, Matheus nem conhecia ele. E o Matheus invadiu a sala. Eu estava com o Matheus, com a Bia, com as crianças na outra parte da casa. E o Matheus invadiu a sala, né? E ele invadiu a sala gritando, tal, gente, correndo. Invadiu é modo de dizer, tá? A gente entrou. É que a gente aqui no nosso lugar a gente fala muito assim, invadiu quando a pessoa entra no entra lugar. sem ser convidado, ou tipo, entrou de surpresa, ou assim, entrou rápido. Abruptamente, sabe? Entendeu? Correndo. Entrou rápido demais, então invadiu. E isso que o Matheus fez, ele entrou correndo na sala e tal, e eu tava chamando ele pra tomar banho. E o meu esposo pegou assim, mãe, tá te chamando pra tomar banho, vai tomar banho e tal. E tudo era muito novo ainda, o Matheus era bem pequeno nessa época, acho que ele tinha uns 4, 5. Nem sei. Era bem novinho. E ele correu pra trás do sofá. E o meu marido foi pelo um lado pra pegar ele, e o moço foi pelo outro lado. Então, quer dizer, ele ficou encurralado. Ele ficou acuado ali naquele canto, só que o meu marido sabia, né, e tal. Mas o moço tá fazendo na boa intenção. As pessoas não são acostumadas, né, a lidar com uma pessoa que não é neurotípica, né? Não é todo mundo que lida.
E quando ele viu que ele foi correr para aquele lado e o moço estava e ele não conhecia, o moço foi tentar encostar nele. Ele cuspiu para se defender. Foi a reação que ele teve para se defender. Como ele viu que na hora o moço se afastou, ele entendeu. Se eu cuspir nas pessoas, as pessoas se afastam. Se afastam. E foi o que ele fez quando ele viu que... Enfim, quando a mãe tentou puxar não, né? Não, Mas foi o tentou... guarda que empurrou. Eu tentei puxar. Só que daí, como ele não saiu, ele estava assim, bem abraçado, assim, nas pernas dele. Bem agarrado. Aí ele pegou ele pelo ombro, com muita força, assim, e afastou ele. Quando ele afastou, ele sentiu, ele cuspiu. O Matheus cuspiu nele. E daí, no que o Matheus cuspiu, a mãe já puxou ele, né? Já pegou ele pelo braço. Aí, quando o Matheus virou, o guarda municipal pegou e deu um tapa aqui na nuca do Matheus. Foi um soco, gente, não foi um tapa, sabe? Porque ele deu com a mão aberta, mas foi a força que ele deu, um homem numa criança, foi um soco. Então ele levou a mão e deu na nuca. O Matheus foi pra frente. A cabeça voltou, dele assim. foi quase na barriga, assim, e voltou, e o Matheus ficou em choque, porque a gente nunca agrediu ele, né? Então era um outro... Essa história até hoje me dá raiva, gente. Então ele ficou em choque, ele arregalou bem os olhos, assim, e ficou em choque, parado, assim, olhando, ele não entendeu o que aconteceu. Tipo, o que olhando pro guarda. Me bateram, assim, sabe? E daí, nisso, a minha mãe... Pensa, uma grávida, gente. Ela devia estar, o quê? 8 meses já? Ah, acho que até mais. Eu tava bem no final. Então, né? ela continuou andando com o Matheus porque ela não sabia o que fazer. E daí... Não, eu dei só uns 3 passos, gente. Porque primeiro eu congelei na frente dele e eu fiquei em choque. Eu não sabia o que fazer. Depois eu peguei o Matheus e dei uns 3 passos. E daí caiu a minha ficha, assim, foi aonde eu voltei, aonde ele tava, né? Que aí caiu a ficha, sabe? A mãe do voltou, que tinha acontecido. falou umas coisas pra ele. Aí eu me lembro, assim, que eu falei chorando, sabe? Eu acredito que eu tenha gritado, porque eu já falo alto, né? E quando eu tô estressada, eu falo mais alto ainda. Então, assim, eu sabia, não sei de que forma eu sabia, mas na minha... Gente, era uma mureta, sabe? Não sei como chama no lugar. Um muro, uma muretinha de meio corpo. Pra baixo era tipo uma pontezinha, lembra disso, Bia? Era um despenhadeiro, uma grota. A vontade, na minha mente, o que veio foi ir ali, empurrar ele dali de cima. Só que daí eu disse assim, meu Deus, se eu encostar a mão nele, fardado, o Matheus falou. Matheus tomando esse café super quente. Super quente. Eu ia perder toda a minha razão, né? Porque eu ia bater numa pessoa. Não é uma coisa que se faz. Não se faz, mas a gente também não perde faz isso quando tá lúcido, né? Então, enfim. Aí eu respirei fundo, daí eu comecei a falar muita coisa pra ele. Eu lembro que eu falei pra ele se ele sabia o que ele tinha feito, que ele era uma pessoa que estava ali para servir a comunidade e tal, a lei. E ele estava ali batendo numa criança, se ele sabia que isso era um crime. E o rapaz que estava do lado dele, gente, eu não sei se é regra, né? O moço ficou em posição de sentido estático. Ele nem piscava, não olhava nem para mim, nem para o rapaz. É como se nós não estivéssemos ali. Não sei se é uma regra, até hoje não sei. Hã? Também não sei. Mas ele ficou assim, sabe? Ele não tomou partido, ele não tentou fazer nada. E aí simplesmente eu dei de dedo assim nele, eu falei pra ele que aquilo ali. Aí ele falou, abriu a boca dele e falou pra mim assim: ah, mas eu não sabia, bem assim, ele usou essas palavras, eu não sabia que ele era doente. Aí eu falei assim: não, ele não é doente. Ele é uma criança autista. Ele não tem nenhuma doença. E mesmo se não fosse, né? Aí eu falei assim pra ele: mas mesmo que ele não fosse, você não tem o direito de bater numa criança. Ah, não. Ele falou pra mim, ele se alterou, ele disse: ah, não, me perdoa. Mas se ele não tivesse nada na mente dele, ele não pode fazer isso aí cuspindo nas pessoas. Eu disse: sim, você tem toda a razão. Só que daí eu era o adulto responsável. Você deveria olhar pra mim, me segurar aqui, segurar a criança, chamar o conselho tutelar, porque você não tá sendo uma boa mãe. Seu filho tá fazendo esse tipo de coisa porque você tá sendo negligente. Você tinha que ver comigo. Não bater uma criança. Aí nós discutimos ali, porque ele quis dizer que sim, que ele deveria. E daí eu fui embora. E hoje eu fico pensando que eu não teria ido embora. Teria chamado alguém ali, mandado filmar. Teria feito uma outra coisa, mas naquela época também nem tinha, né? Não tinha muito celular disso, na mão, né? assim, tipo, tinha celular,
Mas não era uma coisa que tu levava assim pra todo eu nem lado. estava com o celular. A mãe nem tava. Aí eu cheguei em casa, muito telefone fixo ainda naquela época, né? Eu lembro que ela chegou em casa num estado de choque. E eu fiquei com tanta raiva que a minha vontade era sair e ir atrás do guarda. Porque ela sabia onde ele tava, né? Eu sabia onde ele tava. Aí, obviamente, a minha mãe não deixou eu ir, né? Eu tinha 12 anos, pra vocês terem uma noção. Só que assim, ó, meu apelido sempre foi a defensora dos oprimidos. Entendeu? O apelido dela, gente, era Popó. O lutador, pra quem conhece aí de luta. Gente, eu nunca... Eita. Eu nunca consegui lidar, assim, com injustiça. Porque me dá uma raiva, assim, ó. O que fez isso nela, eu acredito que seja ela ter estudado junto com o Matheus muito tempo. Aí eu vi muita e coisa, visto sabe? muita Então, coisa. isso criou uma coisa em mim, assim, minha vontade era ir atrás dele, né? Obviamente, minha mãe não deixou. Mas lembra que eu falei que meu pai era muito conhecido na cidade? Na hora eu liguei pro pai, né? Já na hora a mãe liguei ligou pro meu pai tava na loja. Na mesma hora, como o sargento da cidade comprava na loja, então assim, nós não éramos amigos do sargento, mas como a cidade era pequena, meu pai sabia quem era. E sim, gente, cidade pequena tinha um sargento, né? Só ele. Então meu pai sabia quem era o sargento da cidade. Nem sei se tem mais sargento, gente, não se lembro nada disso. Deve ter, né? Mais de um sargento, não sei. Sei que o meu pai sabia quem era o sargento dali. E na hora conseguiu o número, porque todo mundo conseguia número de todo mundo, de todo lugar. E o meu pai, como o sargento comprava na loja, meu pai sabia quem ele era e já tinha conversado com ele. E o sargento conhecia meu pai da loja. Então meu pai ligou pro sargento e o sargento falou assim: olha, vem aqui amanhã, tal hora. Eu vou marcar uma reunião. De manhã, né? Vou marcar uma reunião com o guarda que fez isso, né? Que aconteceu isso. Ok, no outro dia de manhã, meu pai foi junto com o sargento e o tal do guarda municipal que tinha batido no Matheus. Quando chegou lá, o guarda municipal já estava sem a farda. Ele tinha ido pra reunião sem farda, o sargento mandou ele ir sem a farda. E tava com a documentação toda pronta, o sargento, pra dispensar o guarda municipal. Eu não sei como é que se fala, se é dispensa, se é... exoneração do cargo. Isso. Ele falou pro meu marido assim, ó, negócio, contou tudo que tinha acontecido e tal, daí ele pediu desculpa, falou que aquilo não poderia ter acontecido, tudo isso. Aí depois ele falou assim... O sargento, né? Ele falou... O sargento pediu desculpa, não o guarda municipal. Aí ele falou assim, olha, eu tô com a documentação dele pronta para exonerar ele do cargo. A vida dele tá nas mãos do senhor. O senhor faz o que o senhor achou por bem. Se o senhor quer dar uma chance para ele, o senhor dá. Se o senhor quiser a dispensa dele, ele vai ser dispensado. Aí meu marido pediu para conversar com ele. Porque ele não queria prejudicar o rapaz. Na hora a gente fica, né? Com raiva, mas... Mas a gente, como cristão, a gente sempre acredita no perdão, na segunda chance, né? E daí o meu marido começou a conversar com ele e falou, você tem filhos? E era um rapaz bem jovem também, né? Espero que tenha aprendido, né? Aí perguntou pra ele, você tem filho? Ele disse, acabou de nascer a minha filhinha. Aí meu marido falou pra ele, então você peça a Deus para que nunca alguém faça isso com o seu filho, com a sua filha, né? Pediu pra ele se colocar no lugar, né? Se coloca no meu lugar, né? De como pai, como foi ver minha esposa ligar pra mim desesperada, que o meu filho tinha apanhado de um adulto e pra piorar a situação de um guarda de um guarda que tá ali pra proteger a comunidade, né? Não pra agredir uma criança. E o rapaz ficou bem comovido, pediu perdão, disse que tinha errado e tal. Aí meu marido disse, não, eu não quero prejudicar a tua carreira, né? Ele não queria ficar a vida inteira como um guarda municipal, ele queria crescer, né? E daí ele disse, não, eu não vou prejudicar a tua carreira, mas que isso sirva como lição para a tua vida, né? Que isso sirva, que você aprenda que não é assim que você tem que lidar com a situação, com as pessoas, né? E outra, eu acredito que um guarda municipal, ele deva saber como agir no momento de pressão ou de, enfim, que aconteceu alguma coisa assim, estranho, um controle, né, da situação, né? Não perder a cabeça e agredir alguém, porque né? Teve gente que quis justificar ele, tipo assim, mas pô, foi na hora, foi no calor da emoção. Uma ação gera uma reação, eu entendo isso. Mas como guarda municipal, ele tem que estar preparado para situações
adversas, né? Mas eu acho que todos nós temos que estar preparados, né, gente? Porque Sim. já aconteceu um caso, que dava até um outro vídeo, que aconteceu aqui mesmo, na minha casa, aqui, nesse espaço onde eu tô gravando, porque aqui era ainda quintal, era pátio da casa. E a minha lavanderia, né, minha área de serviço era aqui atrás. E é onde o Matheus teve uma crise muito forte, e naquela época as crises dele eram bem fortes, ele ficava fora assim mesmo, e ele veio pra cima de mim e começou a me agredir. Nessa época ele tinha uns 15 anos, né? E um vizinho, né, que ainda não conhecia a história, que aqui, graças a Deus, todo mundo conhece. Até parece que ele estava visitando, né? Ele era neto do nosso vizinho, vizinho, e ele não morava ali. Quando ele viu os gritos, né, eu tava tentando acalmar o Matheus. Ele subiu no muro. E quando ele viu que era um jovem forte, batendo numa mulher, enfim, ele quis pulou defender a mãe, né? E veio pra cima do Matheus. E eu estava sozinha. Só tava eu. E daí eu comecei a gritar, não, moço, não, moço, não, moço, não faz, não faz. Ele é autista, ele não entende o que ele tá fazendo, ele tá numa crise. Aí ele parou segurando o Matheus assim, aí se desculpou, tudo, né? Então outra vez também teve no trânsito, que o Matheus estava me batendo dentro do carro. São muitas histórias. São gente. muitas histórias, enfim, gente. Mas essa foi a história do guarda municipal que agrediu o Matheus. Se você, guarda municipal, por um acaso assistir esse vídeo, né? Eu espero de coração que você tenha evoluído, que você entenda hoje o que é o autismo, e pelo menos tenha tentado entender o que é o autismo, né? E eu espero de coração que você esteja numa fase muito melhor de sua vida e que hoje você consiga lidar melhor com essas situações. E quem sabe, depois dessa ocorrência... Os anos passam, né? Às vezes hoje esse guarda municipal pode até ter um autista na vida dele. Não sabemos, né? Mas enfim, desejamos aí que tenha evoluído e também desejamos que nós, né, tenhamos evoluído através dessas experiências. Bom, gente, por hoje é só. Nosso vídeo fica por aqui. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso. Tá? Você acha que o guarda municipal, infelizmente, estava certo, né, no que aconteceu, ou se de fato ele estava errado, e como vocês teriam reagido a essa situação? A gente quer saber aí de vocês agora. Um grande beijo e até o próximo vídeo.